Fala pessoal, professor Gessé aqui, mais um tema de orgânica. E dentro das reações de substituição, hoje vamos falar sobre orientação em relação à substituição aromática. É um tema muito legal, tá? E para que a gente comece, a entender o que é uma orientação, eu vou relembrar vocês aqui a estrutura do benzeno, tá? E as posições dos ligantes. A partir do momento em que um ponto de referência é definido, por um substituinte em um anel aromático, as outras posições recebem nomes especiais. Então, quando eu tenho um grupo de referência, um átomo, ou um grupo de átomos, ou uma parte de uma outra molécula, ela se liga no anel benzênico, que eu chamo isso de grupo de referência, coloquei como R, tá bom? Nas outras posições, nas outras pontas aqui do carbono, eu vou ter nomes especiais, a posição dos ligantes vai ter um nome especial. Por exemplo, nas posições 2, tá? Nas posições 2 e 6, eu tenho as posições orto, tá bom? Vou colocar aqui em vermelho. Na posição 2 e 6, eu tenho um orto. Então, se o grupo de referência estiver aqui e um outro átomo se ligar nesse carbono 6 aqui, ó, porque ele começou aqui, no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu tem aqui um grupo de referência, tá? E aí vem um outro átomo e chega aqui nesse local da molécula. Eu vou dizer que ele está na posição orto. Se ele chegar aqui também nesse outro lado da molécula, ó, vizinho a esse grupo dentro, tem um vizinho da esquerda e um vizinho da direita. Ele também vai estar na posição orto, tá? Lembrando que aqui é a posição de referência. Nos outros átomos, na posição 5 e 3, que é logo abaixo da posição orto, eu vou ter a posição meta. Então, nos átomos de carbono na posição 5 e 3, eles têm aí a posição orientação meta, tá? Então já é um pouquinho abaixo aqui da posição orto. E, de forma bem oposta, tu tem aí, na posição oposta ao substituinte usado como referência aqui embaixo, a posição para, tá? Ela é apenas a posição 1 e 4, tá? Aqui na posição orto eu tenho a possibilidade 1 e 2 e 1 e 6. Aqui na posição meta eu tenho a possibilidade 1 e 3 e 1 e 5, tá? Na posição para eu tenho apenas a possibilidade 1 e 4, tá bom? As demais já são ocupadas. O orto eu posso representar apenas para a letra O minúscula, o meta apenas a letra M minúscula e o para simplesmente por um P minúsculo. Professor, por que a gente tem que relembrar isso? Porque a partir de agora eu vou olhar para um grupo de referência e dependendo da reação química que esteja acontecendo, eu vou saber a posição dos ligantes. Então, quando um substituinte é adicionado ao benzeno em qualquer uma dessas posições aqui, ó, ou a um outro aromático, tá bom a gente estudar mais o benzeno porque ele é mais cobrado, ele define a posição de referência. Então, esse cara aqui, dependendo da natureza dele, ele vai definir a posição que um outro átomo vai, um outro ligante vai entrar aqui no benzeno, se é na posição orto, meta ou para. Entendeu? Então, a partir desse momento, suas propriedades vão definir a posição na qual outros substituintes, certo? Por meio de reações de substituição, serão adicionados ao anel aromático. Então, essa capacidade de determinado substituinte direcionar a posição de substituição ou de outros grupos é chamada de dirigência. Tá bom, gente? Dirigência. Então, esse grupo aqui, ó, é que vai dirigir, vai reger a posição dos outros átomos que vão entrar aqui. Não se preocupa com isso, tá? Não fica aí aflito que eu vou te explicar, tá bom? Juntamente com os mecanismos de reação. Então, preste atenção aqui, ó. Orientadores, que são os grupos dirigentes, orto-para-dirigentes. Então, os orto e paras. Então, vai ter moléculas aqui, parte de moléculas, substituintes, os grupos de referência, que vão ser orto-para, tá? E são juntinhos. Os grupos ativadores do anel aromático. E aí, galera, eu tenho aqui, por exemplo, o NH2. Então, se esse cara aqui for o grupo de referência, então os ligantes eles vão entrar na posição orto e na posição para,
tá? Então você tem que lembrar quais são os grupos que têm essa orientação, esse tipo de dirigência, orto ou para. A hidroxila tá? Esse grupo aqui, ó, que forma o éter, né, pessoal? Tem o oxigênio aqui no centro e uma cadeia carbônica. Se ele estiver ligado lá ao anel aromático, ele vai ter essa orientação orto ou para, tá? Esse grupo aqui que tem a carbonila ligada à amina, tá bom? Eu vou ter uma orientação orto ou para. Um radical carbônico qualquer, um radical alquila, que é uma cadeia carbônica qualquer aberta, tá bom? De cadeia aberta, melhor dizendo. Não a qualquer, tem que ser de cadeia aberta, se é radical alquila, tá bom? Radical arila. Para quem não lembra, radical arila são grupos substituintes com anel aromático, tá? Então vai ser um anel aromático como referência dentro de um outro anel aromático. E também os aletos, tá certo? O cloro, bromo, iodo, flu. O flu é mais difícil, né? Porque o flu é muito reativo, então ele acaba destruindo ali a estrutura do benzeno. Então o cloro, o bromo e o iodo, se eles estiverem lá como referência, então ele vai ser, tá? Na posição orto e para. Se tu não entendeu isso até agora, tu vai ver aqui no mecanismo, tá? Então eu peguei aqui grupo dirigente, orto para dirigente. Por quê? O grupo H, eu tenho aqui o benzeno, tá? E nele eu tenho um grupo já ligado, já está aqui, né? O grupo OH. Se liga que eu tenho aqui, ó, o grupo OH hidroxila como dentro do grupo dos orientadores orto para dirigentes. Então eu tenho aqui no benzeno um grupo e eu identifiquei que ele é o meu grupo de referência. Então quem for entrar no benzeno, né, por reação de substituição, vai entrar na posição orto e na posição para, tá? Então, vai acontecer as duas possibilidades, porque ele é orto para dirigente, acontece nas duas. Eu tenho aqui o cloro 2, esse cloro, simplesmente, vamos analisar aqui, já está demarcado, né? Aqui é o grupo de referência. Eu tenho o cloro 2, a molécula de cloro 2, e ela vai sofrer a homólise, né, pessoal? Ela vai romper, tá bom, na presença de condições reacionais. E vai formar um cloro. E aí, esse cloro, ele vai entrar aqui na posição orto, ó, que pode ser desse lado, né, que a gente viu que é na posição 2 e na posição 6, ou aqui na posição para, tá? Ele vai entrar aqui, tá bom? Então ele vai sofrer a quebra e o cloro vai entrar em uma dessas posições aqui, tá bom? Então tem que ter atenção. Se ele entrar aqui no lado direito ou esquerdo, vai ser a mesma coisa. Então eu tenho aqui a posição orto, ó. Um dos cloros entrou na posição orto, em referência aqui, ó, ao grupo de referência OH. Ele ficou aqui na posição orto bonitinho, tá? Porque esse grupo tem dirigência, tá? Orto para. Então, um vai entrar na posição orto e o outro vai entrar lá na posição para, né? Preste atenção que ele está aqui, ó, na posição 1, 4, tá? Como a gente viu lá no início da aula. Então, se tu viu que o grupo de referência aqui é o OH ou qualquer um outro daqueles que a gente viu naquela tabela verde, eles vão respeitar isso. Professor, vai formar um ou outro? Vai formar os dois. Tu vê que o produto da reação forma os dois, o orto e o para. Só que aí tem um que é mais estável do que o outro. Tu vê que tem dois produtos. Vai formar tanto o orto como o para, tá? Vai formar tanto o orto como o para, na posição orto e para. Só que tu tem que prestar atenção que durante uma reação química como essa, eu vou ter um que vai formar em maior quantidade e um que vai formar em menor quantidade. E aí eu tenho que ver a estabilidade, tá? Como esses grupos aqui eles estão bem próximos, tá? Eu tenho aqui volumes, né, densidades eletrônicas bem próximas, ó, como se tivesse um bloco de energia aqui próximo. E isso daqui não é tão legal não, né, gente? Existe, mas eu tenho essa proximidade das nuvens eletrônicas aqui, e elas ficam se repelindo muito e tornam isso aqui muito instável. Já na posição para, ela está mais distante, né? Esses grupos estão mais distantes, logo ela é mais estável, tá bom? Essas nuvens eletrônicas elas estão em posições opostas, então eu vou ter uma maior quantidade, uma maior concentração nos meus produtos desse produto aqui do que em relação a esse, tá bom? Mas forma os dois. Então eu digo que o produto majoritário é esse daqui, mais H2 mais HCl, que é o produto, né, que sai daqui do hidrogênio, que sai do benzeno, com o outro cloro que sobrou, viu, gente? Então ele já colocou aqui a reação balanceada. É assim que eu analiso a dirigência. Então eu tinha aqui o OH, mas eu poderia ter o NH2, tá? Esse grupo inteiro aqui, um aleto,
Então, eles que vão reger quem é que vai entrar na reação de substituição. Tem que prestar muita atenção nisso. Você só aprende isso treinando. Os outros grupos são meta-dirigente, só existe aqui, né, posição orto, meta e para. A gente já viu a orto ou para relacionada a esses grupos. Sobra a orientação meta. A orientação meta, né, dirigente, eu tenho aí o grupo NO2, o nitrogênio ligado a radicais carbônicos, tá? Radicais alquila, que são cadeias carbônicas abertas aqui ligadas ao nitrogênio. Esse grupo carbono nitrogênio aqui, ó, o ácido, né, pessoal, o grupo que forma o ácido carboxílico e também o que forma o éster, certo? Esses compostos, né, que são produtos da sulfonação, tá bom? E o grupo que forma aqui também o nosso amigo aldeído, tá bom? Se um desses grupos aqui tiverem lá na dirigência, lá no grupo de referência do benzeno, eles vão ter uma orientação do tipo meta. É muita coisa mesmo, né? Muito detalhe, são muitos grupos que a gente tem que analisar, mas foca, tá? Nas questões eles pedem muito, ó, o grupo NO2, tá? Tu tem que saber que ele é meta, o grupo aqui do ácido carboxílico, tá bom? Normalmente eles não cobram tudo, você não precisa saber tudo, mas é bom tu ter ideia de mais ou menos alguns, pelo menos em 5, né? Eu te digo esses dois aqui, o NO2 e o grupo ácido, o grupo NH2, muito importante, o grupo hidroxila, muito mesmo, tá? E aqui também a questão dos aletos, tá certo? Então, eles são, né, grupos que têm dirigência bem conhecidas aí e podem ser cobrados de vocês. Então, vamos dar uma analisada aqui no grupo meta-dirigente. Olha só o NO2, aquele primeiro caso lá que eu falei para vocês, né? Tem aqui o benzeno, ele vai ser o grupo de referência. Eu vou ter o cloro aqui, esse cloro ele vai sofrer uma mólisezinha, vai formar o Cl-, e aí vai substituir o hidrogênio na posição meta, que pode ser aqui desse lado, gente, ou desse lado, tá? Tanto faz. A molécula vai ser a mesma, tá bom? Eu não vou ter carbono quiral, tá? Para poder ter uma isomeria óptica, eu vou ter o mesmo composto. Então, muita atenção nisso, que às vezes pega o aluno, tá? Porque o cloro ele vai entrar nessa posição ou nessa, vai formar o mesmo produto. Por isso que ele colocou que só um único produto. Ele não colocou o cloro desse lado e desse lado, porque é a mesma coisa, tá bom? Não tem aí o caso da isomeria. Ele vai se orientar para a posição meta, tá bom? Simplesmente apenas para a posição meta. Eu não vou ter mais aquelas duas possibilidades, porque esse grupo aqui ele é meta dirigente, tá bom? Eles são mais simples, né, de a gente analisar, mas cuidado com esse detalhe. Ele vai entrar na posição aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então na posição 3 e 5, mas vai ser a mesma molécula. Muitas questões eles pedem, né, e falam, vai formar um mol do cloro ligado aqui desse lado, na posição 3, na posição 5. Não, é a mesma coisa, tá bom? É a mesma molécula, só forma esse produtozinho aqui, tá certo? Então, esse é exemplo de dirigência. E é assim que você faz aí a reação de substituição, tá? Então, a gente vai fazer mais isso nas questões, nas práticas, quando a gente estiver analisando. Por aqui a gente fecha o capítulo 3 de substituição. São reações bem cobradas no vestibular. Então, peço que vocês deem muita atenção a isso, tá? Acompanhe pelos livros e a gente se fala por aí. Forte abraço para todos que estão se preparando nessa reta aí, mesmo nesse período tão complicado, tá, que a gente está passando. Tá bom, gente? Forte abraço, saudades de todos vocês e brevemente estaremos juntos novamente trabalhando a orgânica em sala de aula.